Tem muita gente que anda reclamando da sua vida financeira, da sua vida espiritual, da sua vida sentimental e áreas da sua vida. Mas tem uma grande questão. Hoje eu quero falar sobre o valor. Valor, talento e dons. Tem muita gente que reclama, diz que não tem oportunidade, mas tem uma coisa que é fundamental. Ela não tem dado valor ao que há dentro dela, ou o que ela possui, ou o que ela conquistou. E é disso que eu quero falar hoje. Mas desde já, eu quero te convidar para você se inscrever nesse canal, para você comentar, que é muito importante. E se você gostou ou não gostou do conteúdo, apenas aperta ali, porque a tua opinião, independente qual seja, ela é muito importante para nós. Um homem, aos 65 anos, ele tinha falido. E ele tinha apenas uma receita de ervas e iguarias. E o que foi que ele fez? Como ele só tinha apenas aquela receita, ele saiu, preparou ela e foi aos estabelecimentos da região, viajou e batia em cada lugar. E o mais interessante, ele foi praticamente em 1000 lugares e todos fecharam a porta. A primeira pessoa ou o primeiro estabelecimento que abriu aquela porta que ele necessitava, ele abraçou. E tempos depois, aquela receita ficou tão famosa que ele não parou de vender. Ele tinha 65 anos. Para alguns, já era o término da vida. Mas para ele tinha um sonho e ele tinha algo que sabia qual era o valor. Estou falando do General Sanders, o criador do KFC. Hoje ela vale bilhões, mas qual o diferencial daí? Ele tinha uma receita, mas ele deu valor àquela receita. O grande problema das pessoas é que elas não costumam dar valor. Elas não dão valor ao que Deus lhe deu. Quantas pessoas não têm ideias maravilhosas? Ela tem fórmulas maravilhosas. São profissionais de muita habilidade, mas ela tem uma coisa que impede a sua prosperidade. Ela não consegue dar valor. Ela não vê valor. Mas o problema, ela cria em si mesma uma autossabotagem. Elas geralmente costumam culpar as pessoas por elas não prosperarem. Mas na maioria das vezes, elas cometem a autossabotagem. Você sabia que o mesmo corte de R$5 ou $5 é o mesmo corte de um salão que cobra $5.000? Aquilo está no valor. É o valor que você dá às coisas. Eu nunca esqueci uma vez que eu sempre ia a uma feira e ali tinha diversos vendedores de peixe. Mas dentre eles existia um senhor que ele cuidava muito bem da sua banca de peixe. Os peixes eram catalogados por tipo, era muito bem organizado, ele estava bem vestido, tinha uma touca na cabeça, tinha uma pessoa para receber dinheiro, tinha outro para atender, era muito interessante. Era uma banca de vender peixe como outra qualquer, mas ele dava valor. E embora ele tivesse um preço a mais, um pouquinho a mais, ele atraía uma clientela seletiva. E como eu sempre fui atento a essa questão da prosperidade, eu comecei a observar aquele senhor. Tempos depois, eu voltei naquele mesmo local, ele já não estava. Ele já tinha alugado um local e ele saiu de uma banca para uma peixaria. Ele tratou aquilo ali como excelência. O grande diferencial é como você trata o que você tem, o que Deus te deu. Algumas pessoas estão menosprezando o que Deus deu a elas. Elas são cantoras, elas tratam como uma coisa qualquer. Veja o compositor daquela música Caneta Azul, mas era tudo que ele tinha. Era tudo que ele tinha, era aquela oportunidade e ele abraçou. O diferencial é o valor que você dá às coisas. O mesmo advogado que hoje ganha bilhões, tem também advogados que estão trabalhando como caixa.
de um supermercado. Mas tudo está ligado ao valor que você dá às coisas. Eu vou te contar um segredo. Quando nós valorizamos as coisas, a própria prosperidade nos atrai e a pobreza nos expulsa. Quando você dá valor às coisas, a prosperidade te atrai e a pobreza te assusta. Ou melhor, te coloca para fora. Quando você trata as coisas com excelência, a prosperidade te atrai e a pobreza te expulsa. Simples. É dessa forma que aconteceu. Aquele homem estava num lugar onde ele foi expulso. Ele foi praticamente expulso pelaquela mediocridade e ele foi atraído pela prosperidade. Tem outra história que vai na contramão de uma história que nós conhecemos, do General Sanders, o criador do KFC, o frango mais famoso do mundo, que hoje vale bilhões. Este homem, conhecido por John Stick Pemberton, ele criou uma fórmula. Era um xarope. Ele tinha sido ferido na Guerra Civil Americana e ele criou apenas para aliviar dores. Ele conseguiu vender, fazer algumas vendas, mas ele viu que aquilo era algo comum. E ele vendeu ao outro farmacêutico. Mas quando aquele farmacêutico pegou aquilo ali, ele viu um potencial. E ele transformou aquele xarope em um refrigerante. E hoje aquele refrigerante é o mais famoso do mundo. Hoje é a Coca-Cola. O Criador não deu valor à sua criação, aí que consiste. Muitas vezes você está sabotando o dom que você recebeu de Deus. O talento que você recebeu de Deus. Eu vou te contar uma coisa. Nunca pisou alguém na terra que não tivesse dons, habilidades e talentos. Deus não colocou ninguém na terra sem habilidade. Todo mundo tem alguma habilidade. O problema é que habilidades que elas têm, umas dão valor e outras não. Tem pessoas que são meros técnicos e outros são bacharelados. O técnico se dá bem e o bacharelado não se dá bem. Mas porque é o valor como ele trata os dons, os talentos e a habilidade que Deus lhe deu. A pobreza sabota aquele que dá valor. Porque a pobreza não quer ninguém perto dela que dá valor que tem. Automaticamente ela é expulsa pela pobreza e atraído pela prosperidade. E aqui está o segredo. O diferencial da tua vida, quando as coisas vão dar certo, quando você começar a dar valor que tem. Observe bem. Mas eu sou apenas uma mera vendedora de tapioca. Dê valor. Se um americano ele descobre o quão saboroso é a tua receita, ele monta um império. Mas eu vendo cocada. Se muito souber o potencial que tem o teu produto, a riqueza e a pobreza, como a bênção e a maldição, estão nas tuas mãos. Basta você dar valor. Algumas pessoas não dão valor aos seus cônjuges. Mulheres bonitas, no lugar de estarem se preparando para ter um relacionamento sadio com alguém que ela pode gerar filhos maravilhosos, ter uma vida profissional linda, elas estão se prostituindo, porque elas não dão valor. Quem dá valor cresce. Imagina aquele homem que recebe uma oportunidade. Quantas histórias nós conhecemos de alguém que entrou como office boy e se tornou diretor de uma empresa? É o valor. Sabe um recado que Timóteo escreveu? Sabe o que Timóteo falou? O seguinte. Em Timóteo 4,14 ele diz o seguinte: não desprezeis o dom de Deus que há em ti, ao qual foi dado por profecia e imposição de mãos. Quantas pessoas que Deus deu um talento para ela, o talento dela é de cantar. Deus deu um dom, mas ela menospreza. Ela hoje está vivendo uma vida contrária à vontade de Deus, porque ela não tem dado valor. O diabo a enganou e fala, não, isso não tem muita importância. O diabo te convence, te vence, dizendo que aquilo não tem valor, quando realmente tem valor.
O diferencial dos que estão prósperos para os que vivem abaixo da prosperidade é o valor. Quantos exemplos nós temos de pessoas que ganharam milhões na loteria e hoje estão no estado pior do que estava antes. Eu vi um exemplo de um homem que ganhou quase 40 milhões de reais num garimpo e hoje mora numa tapera, porque não sabia o valor. Se você não dá valor ao que Deus te deu, de que vale você ter um dom se ele não vale nada? Tudo está baseado no valor. Talvez tenha alguém com menos capacidade do que você, que foi longe, que hoje que é rico, e você até trabalha para ele. Mas sabe qual é o diferencial? É o valor. Aqui eu estou tendo uma oportunidade. Cabe a mim eu dar valor? Não. O valor não consiste quando você chega no topo. O valor consiste na caminhada. O valor está na caminhada. É você que dá o valor. Você poderá se tornar próspero, rico, a partir do momento que você começar a entender o valor que você tem, o valor que há em você, o valor das tuas habilidades. Esse é o diferencial. Timóteo escreveu: não desprezeis o dom de Deus que é em ti. Eu, quando recebi o título de presbítero, ali na Assembleia de Deus, Ministério Fama em Goiânia, para mim foi uma honra muito grande. Algumas pessoas do meu lado receberam o mesmo cargo, mas trataram como fosse coisa qualquer. Para mim aquilo foi demais. Para mim aquilo foi muito, uma honra grande demais. Cada título tem um valor importante. Aonde eu estou fazendo aqui, eu tenho que honrar, tenho que dar valor. Cada inscrito, ele tem um valor, porque cada inscrito é uma conquista. E se você não entender de valor, não entender do valor monetário, não entender que cada conquista tua tem um valor, você jamais será próspero. Mas agora, se você começar a dar valor que você tem, que se você fizer uma autoavaliação dos talentos que há dentro de você, se você canta, aproveita a oportunidade. Aproveita, porque ali é um dom. O grande problema das pessoas é que elas querem verem resultados rápidos. O valor, ele é construído. O valor, ele é conquistado. O valor é como aquele homem que estava ali apenas com um balcão, como outros qualquer. Todo mundo falando alto, todo mundo sem camisa e ele diferente. Sabe o que aconteceu? A pobreza, a mediocridade o expulsou do lugar e a prosperidade o atraiu. É assim que vai acontecer se você começar a dar valor ao dom, às habilidades, aos talentos que Deus te deu. Se você gostou desse vídeo, compartilha, envie para alguém, porque isso é muito importante, porque isso vai nos motivar a trazer mais conteúdos edificantes.